Telefone 22 3513 1498. Unimed Campos. Pode contar. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite! Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Agora sim, terça-feira, 17 de março de 2026. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e YouTube. Você acompanha este programa, daqui a pouco vai estar editado em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV e também pela Alexa, pelo aplicativo da Folha, onde você estiver. Você vai encontrar aí a programação da Folha FM e o Folha no Ar também. São 7h05. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira. Este é o Folha no Ar e a gente começa com as principais informações desta terça-feira, já para você começar o dia aí sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região. Bom, começar pela previsão do tempo. Hoje, terça-feira, não tem previsão de chuva, é céu claro com sol e calor. 32 graus de máxima, 21 de mínima e neste momento faz 23 graus aqui no centro com a sensação térmica chegando a 27 graus. Programa de hoje reservado para a gente falar sobre a sétima arte, vamos falar sobre o cinema mundial no Oscar 2026. Vamos falar sobre o desempenho do cinema nacional também e do filme O Agente Secreto no Oscar 2026, que não levou o prêmio, mas nós vamos entender esse processo e entender o que de fato aconteceu, que os especialistas estão comemorando, quem gosta de cinema está comemorando, mesmo sem nenhuma premiação
das 4 indicações que o filme O Agente Secreto teve, né? Então a gente vai entender como é que é esse processo e o futuro do cinema brasileiro. Parece que tem uma virada de chave aí, a partir, ou desde o ano passado, com o primeiro Oscar chegando, de fato, né, para o Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, e que foi uma festa grande nesse país, onde poucas, essa inclusive não é uma das motivações de união geral, né? Aliás, a última coisa que eu vi uma unanimidade em boa parte desse país foi aquele caso do cão orelha, lá em Santa Catarina, que também não deu em nada e não vai dar em nada, e a gente, infelizmente, né, não tem para onde fugir. Como é que é essa situação, né? Ainda tem essa coisa do poder aquisitivo impressionantemente influenciar em várias situações. E aí, o resto é polarização. E no cinema também tinha um monte de gente torcendo contra o Wagner Moura. Mas muita gente. Eu encontrei com várias pessoas. Paga isso é comunista, é esquerdopata, é um negócio muito doido, cara. E talvez até pelo discurso dele, enfim. Mas, de fato, o cinema brasileiro consegue avançar em meio a essas dificuldades também, e até mesmo na polarização que critica, sem nenhum fundamento, sem nenhuma base, os projetos aqui e as leis que incentivam a cultura neste país. É difícil. Vamos lá. Vamos rapidamente então aqui, e com isso nós vamos falar com o Felipe Fernandes, o principal. Eu acabei pulando aqui, me empolguei com o cinema. O Felipe Fernandes, que é o conhecedor, que é o especialista aqui em cinema nessa bancada, o cineasta, publicitário e crítico de cinema, Felipe Fernandes, com a gente aqui neste programa de hoje, e com o Everton também Luna, conversando aqui com a gente nessa bancada, reforçando esse time sempre, titular dessa bancada agora, Everton Luna. Bem-vindo sempre, obrigado. Vamos às informações e a gente começa aqui rapidamente então, Felipe, só para trazer o seu bom dia já. Vamos passar aqui pelas manchetes do portal folha1.com.br e já a gente começar aí esse bate-papo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, em destaque agora, colisão deixa uma criança e 2 homens em estado grave na Baixada Campista. O acidente aconteceu na noite de domingo entre 2 motos. As vítimas foram para o Hospital Ferreira Machado. Seguem internadas e com todo o acompanhamento. PGR, Procuradoria-Geral da República, denuncia Bacelar, TH Joias e o desembargador por obstrução de investigação. Macário Neto, que é o desembargador, teria repassado informações privilegiadas sobre operações policiais. Daniel Vorcaro usou usina Cambaíba para inflar balanço do Master. Compra e venda de títulos geraram 124 milhões de reais de ganho a Vorcaro. Saúde de São Fidélis alerta para aumento de casos de Covid. Pela primeira vez, uma mulher irá assumir o comando do 8º BPM. Tenente Coronel Renata Guedes Rodrigues assume hoje o 8º BPM. Em 100 anos, né, que tem esse batalhão, ou mais de 100 anos, é a primeira vez que uma mulher assume. Seminário Luiz Vicenza debate tem participação de jurista italiano. Sem Neymar, Ancelotti convoca para amistosos contra França e Croácia.
Ainda, idosa morre após ser atropelada em São João da Barra. Eduardo Paes deixa a Prefeitura do Rio na próxima sexta-feira e o Cavalieri assume como vice-prefeito. Macaé Energy 2026 começa nesta terça-feira e segue até quinta. Apontado como chefe do tráfico de Macaé, é preso na praia de Copacabana. Bolsonaro apresenta melhora clínica, mas sem previsão de alta. E ainda, balcão de empregos em Campos com 382 vagas. Em São Francisco, há 19 vagas com contratação imediata. A CDL vai lançar a primeira FEP regional, né? E já lançou, né? E vai trazer aí o evento que terá CDLs de Campos, Rio das Ostras e Macaé também. Bom, 7h13 em Campos. Agradecer muito por poder contar com sua presença e esse talento e conhecimento do assunto que nós vamos falar aqui hoje, que é o cinema mundial e o cinema brasileiro. Felipe Fernandes, cineasta, publicitário e crítico de cinema, com a gente aqui nessa bancada. Prazer, orgulho, satisfação sempre poder te receber aqui. Felipe, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Nogueira, bom dia, Everton. Primeiramente, agradecer mais uma vez o convite. Sempre uma honra estar aqui podendo fazer parte dessa bancada. E para falar de cinema, né? Que é algo que eu amo muito. E no último domingo aí tivemos a cerimônia do Oscar, né? O auge das cerimônias dentro desse universo do cinema, e que o Brasil chegou muito bem representado, com 5 indicações, um recorde, né? 4 com um agente secreto e uma para o diretor de fotografia, o Adolfo Veloso, pelo Sonho de Trem, que chegou forte também na categoria. Então a gente está falando de um momento do cinema nacional muito bom, né? Um momento importante desde o ano passado, que o cinema nacional já vinha, além do Oscar, né? Já vem há alguns anos sendo presença constante em diversos festivais ao redor do mundo, festivais prestigiados como de Cannes, de Berlim, só para citar alguns. Esse ano não foi diferente, mas o Oscar ali sempre ainda ficava de fora, né? E desde o ano passado o cinema brasileiro vem conquistando esse espaço, né, dentro da premiação mais famosa, né, do universo do cinema. Estamos falando de filmes de língua não inglesa, né? É preciso sempre lembrar que é um festival, é uma premiação americana, então é uma premiação que tem votantes do mundo todo, mas majoritariamente são americanos que votam ali. Então é um momento muito, muito bacana do cinema brasileiro, e independente desse ano não ter levado nenhuma estatueta, a gente precisa muito exaltar esse momento, esse feito do Kleber Mendonça com o Agente Secreto, do Adolfo Veloso, do ano passado também com a Fernanda Torres, com Ainda Estou Aqui, e a gente que sempre ficava se perguntando, né, quando que o Brasil vai chegar, quando que o Brasil vai voltar. O último tinha sido Cidade de Deus em 2004, então chegar forte em 2 anos seguidos comprova que o momento do cinema brasileiro, né, e marcando presença ali realmente, o pessoal de fora chamando a atenção do cinema brasileiro, que vamos torcer aí para que não precise ficar mais 20 e tantos anos ausente da maior premiação do cinema, que possa estar, se não todo ano, que é bem difícil, né, mas constantemente sendo lembrado ali, reconhecido pelo Oscar e por outros festivais. Não, você conhece tudo, a gente vai explorar esse conhecimento seu agora, não tenha dúvida disso, mas assim, essa observação que você faz desses detalhes, são assim, detalhes importantes, se você observa bem. Quer dizer, de 2004 a 2025 a gente levou 21 anos, né, entre uma indicação e outra, e aí você traz muito bem, ano passado e esse ano, olha só, já conseguimos manter um filme na prateleira mais alta da premiação mais alta do cinema mundial. Porque assim, só para a gente ter ideia, quem não acompanha o cinema em sua estrutura e seus bastidores, esse filme teve 70 prêmios. Só o filme de agora,
Que o Wagner O Agente Secreto, né? O Agente Secreto. Só esse teve 70 prêmios. Então, assim, é a chamada campanha feita do filme que, na verdade, leva o cinema brasileiro. E o que é o cinema brasileiro? Para finalizar aqui e trazer o Everton para cumprimentar você e dar o seu bom dia, o cinema brasileiro vai de tudo até o pipoqueiro. Então, é importante para cada um de nós, né? Não ficar só tentando essa coisa de só pensar em prêmio, em coisa. Eu acho que até o prêmio é fundamental, é importante, mas a gente ganha muito quando tem essas campanhas de divulgação do cinema, que divulga o filme, mas é claro, evidentemente, divulga o cinema brasileiro. Vamos lá, vamos entender tudo isso. E eu quero trazer o bom dia do nosso querido Everton Luna, está com a gente aqui. Se eu chamar de Everton Ribeiro, você me corrige aí, tá, o Everton? Quem fica falando de futebol aqui antes de começar o programa já viu, né? Ô Everton, bom dia, bem-vindo. Obrigado aí pela sua presença sempre. Muito bom contar com você nessa bancada. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Felipe. Bom dia, Beto. Bom, o assunto futebol tá bom para mim, hein? Legal. A gente já melhorou. Já aliviou um pouco aí a situação, né? Mas, Felipe, esse ano o Oscar 2026 teve 2 grandes ganhadores, né? Uma batalha após a outra e Pecadores. Como você avalia a distribuição de prêmios desse ano? Como você observa, teve alguma surpresa ou foi tudo mais ou menos, estava no script? Esse ano o Oscar em si, né, ele é feito por uma série de votantes e existem prêmios de sindicato, de atores, de fotografia, de roteiro, que já vai se construindo um cenário ali, né? Como são votantes que têm em comum, a gente já começa a perceber mais ou menos o que pode ir para... Qual filme pode ganhar alguma coisa, ou o outro ganhar outra coisa. E a cerimônia desse ano foi uma cerimônia que trouxe muito pouca surpresa, assim. Dentro do que a gente esperava, né? Uma batalha após a outra. Essa temporada inteira de premiação veio ganhando tudo. Era o grande favorito da noite a ganhar de melhor filme e melhor diretor, o Paul Thomas Anderson, que é o diretor do filme. É um diretor muito querido em Hollywood, que há muito tempo faz filmes que concorrem ao Oscar, ele nunca ganhava. E esse ano ele ganhou de melhor diretor, de melhor filme e melhor roteiro adaptado, né? E o Pecadores foi um fenômeno. Um filme que traz ali de pano de fundo essa questão de vampiros, mas que não se trata disso, né? O filme é uma alegoria ali, né, sobre a questão do racismo. O filme que chegou com 16 indicações, um recorde. Nenhum outro filme na história tinha sido indicado a tantos prêmios. E levou 4. Então a briga estava muito... Já era meio que esperado que ficaria muito entre esses dois ali. Eu particularmente gosto muito dos 2 filmes. Acho que são filmes que fizeram por merecer esses prêmios. E o Oscar tem um pouco essa cultura, né, de muitas vezes querer dividir os prêmios. Então tiveram esses 2 que ganharam muitos prêmios. O Frankenstein, do Guilherme Del Toro, ganhou 3 prêmios, aquelas categorias técnicas ali de figurino, cabelo, maquiagem. E os outros filmes que venceram alguma coisa praticamente só levaram um prêmio cada um para casa. Então foi bem polarizado nesse sentido, do Pecadores, uma batalha após a outra. Mas eu acho que são 2 filmes que foram muito bem sucedidos em suas campanhas essa temporada e fizeram por merecer. Acho que nesse sentido teve pouca surpresa, mas foram 2 filmes que bem marcantes dessa temporada e mereceram os prêmios ali, né? Tanto os 6 Oscars de Uma Batalha Após a Outra e os 4 do Pecadores. Nós tivemos, né, como o Nogueira já falou, o Agente Secreto, que é um filme brasileiro, em língua portuguesa. Você observou, você analisou, teria alguma chance maior assim, no filme internacional? Como você observou essa campanha do Agente Secreto? Deixa eu acertar aqui que minha gata me fez o favor de derrubar o celular aqui. Mas esse era o propósito. Eu não vi ela derrubar, não. Mas esse, você falou, Cláudio, vou lá prender minha gatinha. Eu falei, não,
Deixa ela aí que ela é a melhor parte da entrevista. Ela quer participar, ela gosta. Então, o Oscar hoje em dia, né, muito além da qualidade dos filmes, né, que são inegáveis, mas existe toda uma campanha, né, e eu acho que o cinema brasileiro, nesse sentido, a gente pode dizer que eles estão aprendendo a fazer isso, né, que aqui no Brasil, o escolhido para representar um país vem é uma escolha do Ministério da Cultura, né, então, assim, era algo que era muito debatido nos outros anos, né, algumas escolhas ali meio complicadas, alguns filmes que a gente observava entre as opções, às vezes, geralmente não era o filme com mais potencial, digamos assim, né, e, bom, nos últimos anos parece que isso se ajustou e isso está refletindo no Oscar. E a gente está falando de 2 filmes também, né, ano passado eu ainda estou aqui com o Agente Secreto, e 2 diretores, o Walter Salles, é um diretor de longa data, tem grande, assim, nos meandros ali do cinema, né, em Hollywood, ele é reconhecido, então é um cara que conhece muita gente, que sabe como fazer, e o Kleber Mendonça Filho, que é o diretor do Agente Secreto, é um diretor que tem uma bagagem menor que o Walter Salles nesse sentido, mas é um cara que ele é jornalista, era crítico de cinema, já era reconhecido lá fora antes disso, se tornou um cineasta, eu acompanho ele nas redes, assim, é um cara que respira cinema, conhece muita gente, é um cara muito querido ali no meio, e então a campanha do Agente Secreto, no meu entendimento, pelo que eu acompanhei, foi uma campanha de alto nível, assim, o filme teve a distribuição da Neon, que vem nos últimos anos conquistando o Oscar, aí, ano passado com a Nora ganhou o melhor filme, por exemplo. Então, assim, é um filme que ganhou o Festival de Cannes, melhor diretor e melhor ator. Isso é muita coisa, a gente também fica muito focado no Oscar, né? Mas o Agente Secreto já havia ganho 2 prêmios de muita expressão. O Festival de Cannes é provavelmente desses festivais fora do circuito americano o mais relevante hoje em dia, né? E o Wagner Moura teve em tudo que é programa de TV nos Estados Unidos, divulgando o filme, falando do Brasil. Então, assim como a Fernanda Torres fez isso ano passado, a Fernanda Torres, curiosamente, eu estava até conversando com minha esposa, ela também acompanha, ela falou que a gente sentia que no final ela já estava um pouco cansada. E é desgastante, né? Ficar viajando em evento, em programa de TV. O Wagner Moura, não. O Wagner Moura parecia conseguiu manter um ritmo ali, né? Até o final da campanha. Então, em termos de campanha, sim, pelo que eu acompanhei, foi uma campanha grandiosa. E isso é importante dentro desse prêmio do Oscar, né? Esses eventos que reúnem os votantes para exibir o filme, para ter o contato com a equipe ali. E tanto ano passado quanto esse ano, essas campanhas foram muito bem realizadas, então não foi nem por conta disso. Acho que o Agente Secreto chegou no Oscar com possibilidade de prêmio. Eu confesso, até conversando aqui com o pessoal da Folha, me perguntou o que eu achava. Esse ano eu acho que estava mais difícil para o Agente Secreto. O grande concorrente dele, por exemplo, em prêmio internacional, foi o Valor Sentimental, que era da Noruega, e tinha 9 indicações ao Oscar, o Agente Secreto tinha 4. Então, só por esse número, a gente já podia entender que, de uma certa forma, poderia existir um favoritismo para o filme norueguês, que inclusive foi o primeiro Oscar da Noruega também, eles nunca tinham vencido. É a primeira vez que o cinema da Noruega conseguiu um Oscar. Então, esse ano, acho que foi um ano... os concorrentes foram mais complicados, assim. Para melhor ator também, o Wagner Moura chegou forte, eu acho que ele tinha a possibilidade de vitória, mas o favorito era até então o Timothée Chalamet, pelo Mark Supreme, que provavelmente foi o maior esnobado desse Oscar. O filme tinha várias indicações, não levou nenhuma. Mas aí ele entrou naquele problema que, durante esse processo todo, né, da campanha, ele falou algumas besteiras ali, deu uma inflada no próprio ego ali, achou que já estava ganho, a campanha dele acabou desandando e ficou com o Michael B. Jordan por Pecadores, que eu particularmente, obviamente, queria muito que o Wagner Moura ganhasse, mas que se não fosse para o Wagner Moura, acho que o mais merecido seria o Michael B. Jordan, que é um ator jovem, negro, que ganhou seu primeiro Oscar, e eu tenho certeza que futuramente ele tem possibilidade de ganhar outro Oscar. Acho que dessa geração americana atual, ele tem um potencial para ser o sucessor do Denzel Washington, por exemplo, na minha opinião, né? Mas o Wagner Moura, cara, fez muito bonito. É um grande ator que também já tem um caminho em Hollywood.
vem saindo em filmes lá, já com alguma frequência, em séries de TV, vai dirigir um filme lá agora, que está em produção nesse momento, deve ter parado a produção por conta do Oscar, mas vai voltar agora. Então é um artista que já se consolidou além do Brasil, né? Já se consolidou lá fora. Esse Oscar deixou ele ainda maior. E, como comentei aqui com vocês antes, a gente tem que sempre lembrar que é uma premiação de língua não inglesa. E a gente está falando de uma sociedade, né, os Estados Unidos, em sua maioria, não tem por hábito assistir filmes em língua não inglesa. Então, assim, é algo realmente muito grande para a gente celebrar mesmo. Independente se levou de fato o troféu, mas só as indicações, e ano passado, quando nós conversamos aqui também sobre o Ainda Estou Aqui, eu mencionei isso na época, gente, só as indicações já eram assim, uma vitória que é difícil mensurar, né? Ter levado o Oscar, então, foi algo assim surreal. E é muito difícil também um país levar 2 Oscars em anos seguidos, assim, não sei nem se já aconteceu antes, tem precedente, né? Não que isso tenha influenciado na votação. Mas tanto o Agente Secreto, o Adolfo Veloso, que é o diretor de fotografia do Sonho de Trem também, a gente está falando de um artista brasileiro que fez um filme norte-americano e foi indicado ao Oscar. Isso também é muito grande. Então a gente são profissionais brasileiros, e você ali é nomeado pelo nome, né? Além do filme, né? É o Wagner Moura que estava concorrendo, é o Adolfo Veloso que estava concorrendo. Então é o cinema brasileiro, são profissionais brasileiros que estão ali representando o nosso cinema. Então isso é muito importante. E foi como o Nogueira falou no início, né? O cinema não é só o Wagner Moura, não é só o diretor do filme, vai desde da tia da comida, do motorista da van, e um filme é uma produção em larga escala, assim, né? Dá emprego para muita gente. A gente ainda precisa crescer muito enquanto indústria, e essas indicações, esses prêmios em outros festivais além do Oscar vão permitir esse crescimento. A gente está falando hoje de uma indústria que, por exemplo, já movimenta mais dinheiro que a indústria de produção de carros, né, automotiva, por exemplo. Então, não é pouca coisa. É uma indústria que está crescendo, que dá emprego a muita gente. E esse, eu acho que é um momento muito importante para o nosso cinema, dessa virada. Eu acho do próprio público brasileiro começar a valorizar mais, procurar mais filme nacional. Quando converso na internet, eu vejo, às vezes, o pessoal que critica um discurso muito raso. Geralmente são sempre as mesmas reclamações, e muitas vezes você vê que são pessoas que não assistem, né? Então eu sempre falo isso, gente, dá uma oportunidade. Tem tudo que é tipo de filme, de tudo que é tipo de gênero. Procura tenta assistir. Obviamente tem filme que você não vai gostar, tem filme que você vai gostar, como é cinema do mundo todo, é assim. Mas, Felipe, voltando um pouquinho à premiação, esse ano, você acha que quais são as tendências mostradas com as premiações desse ano? Há algum caminho que o mercado tende a seguir com essas premiações? Eu acho que a tendência, né, o Hollywood como um todo, e isso tiveram pelo menos umas 3 piadas ali do apresentador, por exemplo, tem acontecido um movimento pela volta do público para a sala de cinema, né? O streaming é algo que chegou muito forte, a pandemia reforçou isso, né? A gente teve que ficar trancado dentro de casa e ver filmes, séries, enfim, que é o que ajudou muita gente, o pessoal construiu, uma certa forma, esse hábito, né? Então, isso é uma questão mundial, grandes artistas de lá vêm defendendo. Então, tiveram 3 piadas de cabeça, agora que eu me lembro ali, com essa questão do streaming, né? Então, acho que a produção do Oscar, né, a maior crítica esse ano, que foi até um ano que teve, por conta de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, achei até que fosse um ano do Oscar bem politizado, né, com discursos, nem foi o que aconteceu, mas eles defenderam um pouco isso. E acho que a tendência é essa. Eles estão tentando trazer o público de volta para as salas de cinema, né? Hoje em dia é muito curto o espaço do filme sair do cinema e chegar no streaming. Isso também tem facilitado para o pessoal. O cinema hoje é um lazer caro, né? Falando principalmente aqui do Brasil. Não é barato, principalmente por essa questão dos shoppings, né? Então você tem que ir até o local, provavelmente você vai de carro, tem um estacionamento,
Você vai com o filho, com a esposa, tem o ingresso, tem a pipoquinha. Então, assim, não... Mas existe todo o movimento da indústria em relação a isso. E os 2 filmes que venceram são filmes, assim, que tem, digamos, uma cara de Oscar, né? Mas, por exemplo, Pecadores é um filme, como eu falei, tem essa alegoria do vampiro, mas é um filme blockbuster, é um filme grande, o filme teve bilheteria alta. Então é um filme que, quando lançado, não foi entendido como blockbuster, mas ele se tornou. Então, assim, teve premiação para filme de terror. Então acho que o Oscar também está tentando entender a indústria, entender esse momento e trazendo para perto os mais diferentes tipos de público, né? Podendo premiar gêneros que geralmente não são premiados, tentando puxar muito para perto o público, né, e trazer de volta para o cinema, né, eu martelo muito isso. Acho que a grande experiência de qualquer filme é o cinema, é a sala grande, onde você entra ali e consegue tirar 2 horas do seu dia para vivenciar o filme, sendo ele bom ou ruim, né. Em casa a gente acaba futucando o celular, acontece alguma coisa, você tem que parar para ver alguma coisa, sempre foi assim, é normal. Mas acho que a grande tendência dos próximos Oscars, eu acho que é tentar de alguma forma esse movimento de trazer mais o público para assistir a cerimônia e para criar esse interesse pelos filmes, né? De levar as pessoas ao cinema para poder acompanhar e estar inteirado da premiação dos filmes que estão concorrendo ali. Uma das piadas que você se refere aí foi feita pelo O'Brien, né, o apresentador, ao CEO da Netflix, que estava ali no público, né? Exato. Ele perguntou, como é que é o nome dele? É Tarantos? Ted Tarantos. É isso aí. Tarantos, ele falou Sarandos. Ted Sarandos. Ele falou, Sarandos, é a primeira vez que você vê o cinema? Muito legal, muito bom. Deu uma... teve até uma sketch, né, com o Sterling K. Brown, que tem que é uma questão até que as novelas aqui no Brasil tinham muito antigamente, né? Quem já conheceu o roteirista contam isso, que o serviço de streaming hoje entende que a pessoa que está assistindo um filme em casa, ela não está 100% focada no filme. Então ela está mexendo no celular, está vendo outras coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia já criaram até a expressão segunda tela, né? Então, assim, só até o Matt Damon que meio que denunciou, digamos assim. A Netflix hoje pede os realizadores que vão fazer o filme para a Netflix que a história do filme seja repetida algumas vezes durante o filme, para a pessoa que não está muito atenta conseguir pegar, não ficar perdida no meio do filme sobre o que está acontecendo, sobre o que é aquele filme, que é algo surreal, né? Não, nem fala. Cara, eu vi um meme na internet muito legal e eu me identifiquei muito com ele. Um casal novo vendo o filme. Quando casamos, com 20 anos, a gente via 3 filmes por semana, por fim de semana. Agora, depois dos 50, estamos precisando de 3 fins de semana para ver um filme, a gente dorme. Eu acho que tem essa coisa também, né? Você está em casa, coloca um filme, relaxa. Ontem eu comentava com vocês aqui, esse cinema brasileiro é muito fantástico. Vai muito além dessa polarização imbecil que existe hoje no mundo todo. Eu estava vendo o Bacurau. Cara, que força, que cultura tem esse povo brasileiro e a diversidade dessa cultura. Mas eu queria, Felipe, te fazer uma pergunta que eu acho assim muito pertinente, para a gente entender essa coisa do Oscar e entender o mecanismo de como isso tudo funciona. Eu acabei pulando aqui, na abertura, eu queria ter falado sobre os prêmios, aí vocês naturalmente não ficariam com esse compromisso. Foi a 98ª edição do Oscar, né? E o filme, como vocês já falaram, ela aí, deixa eu ver ela, cadê ela? É fêmea? Tá aí? É fêmea, deixa eu pegar ela aqui. Como é que é o nome dela, da gatinha? Coquita. Coquita? Ai, que bonitinho. Rapaz, você conhece bem de gato? Não conheço. Eu conheço. Ó, todo gato com 3 cores é fêmea. Ah, isso aí eu vi na internet. Você já viu, né? Isso aí eu vi. Ô, Coquito, cadê ela? Tá lá, ó. Ela tá igual, você tá igual Gabeira na Globo News. Daqui a pouco ela passa aí e desliga tudo aí. Bom, mas vamos lá. E aí, nessas premiações, pro ouvinte também entender o processo aqui, o melhor filme,
Guerra Após Guerra, levou 6 estatuetas, incluindo de melhor direção, roteiro adaptado, ator coadjuvante, montagem e elenco. Essa estatueta de casting, de elenco, é a primeira vez que ela entra. E olha só, para você ver a importância, eu fico arrepiado, do cinema brasileiro. Teve a indicação, é a primeira vez que se cria essa categoria de elenco. O que é casting? Elenco é a pessoa que consegue juntar um elenco perfeito para interpretar todo aquele filme. Não é só uma pessoa, é todo o elenco. Então, teve um brasileiro, que agora eu não me lembro o nome dele, você fala aí para mim, por favor, que foi indicado para essa primeira categoria, ou seja, o cinema brasileiro lá na primeira prateleira do cinema mundial. E foi o filme dominante, né, com Paul Thomas Anderson, e aí vem nas principais premiações Os Pecadores, né, como você disse também, levou 4 estatuetas, e o Michael B. Jordan. Interessante, o Michael B. Jordan que você falou, ele comemorou no McDonald's da vida lá, né? Sensacional. Não sei se ele pagou lanche para ninguém, mas foi uma farra. O filme teve 4 prêmios, inclusive o dele. E aí teve a melhor atriz, foi a Jessie Buckley, de Hamilton, não é isso? Hamnet. Isso. E o ator coadjuvante, o Sean Penn. Também bom, a atriz coadjuvante foi a Amy Madigan, também muito bom. E aí, o que eu quero trazer aqui, só para a gente entender, como que é feita essa votação, porque o filme nacional, que nós vamos falar mais no segundo bloco, e por isso já é uma vitória essa questão, porque ano passado a gente ganhou o Oscar de filme de língua não inglesa, ok? Isso. Beleza, o Oscar acabou, beleza. Só que, concorrendo lá na primeira divisão, na primeira prateleira, na elite da elite, esse ano foi uma das poucas ou raras vezes, você me lembra aí, que o Brasil esteve lá, na mesma elite do cinema hollywoodiano e mundial. Como que é feita essa votação? Quem são essas pessoas que votam? Só para a gente entender, Felipe. Os votantes, né, da academia, seriam os membros da academia, é formado por gente de tudo que é parte do mundo, de todas as áreas, né? Então tem ator, roteirista, diretor, produtor, figurinista, design de som. Então o pessoal de todas as, digamos assim, de todas as esferas, né, do cinema participam. E para ser membro da academia, eu confesso que antigamente eu não sei nem como era, mas de uns anos para cá, você tem que ser convidado, mas uma das formas de você ser convidado era você participando do Oscar. Então, por exemplo, a Fernanda Torres, ano passado, foi indicada a melhor atriz, ela foi convidada para ser membro da academia. Então, assim, a gente está falando de centenas de pessoas de diferentes lugares do mundo, ainda que a maioria sejam americanos, e naturalmente por ser uma premiação americana, mas tem gente do mundo todo. Uma das esperanças, inclusive, do Wagner Moura era muito isso, que os votantes de fora dos Estados Unidos pudesse haver entre os americanos ali uma divisão entre o Timothée Chalamet e o Michael B. Jordan, e que os votantes estrangeiros abraçassem o Wagner Moura, né? Era uma das nossas esperanças. Então, os votantes do Oscar são pessoas da indústria de todas as áreas, né? E a votação, né, os indicados, principalmente para melhor filme, que tradicionalmente sempre foram 5 filmes, e de alguns anos para cá, de uma forma muito inteligente, eles aumentaram para 10, o que aumenta o interesse, né? Se antes o pessoal que gosta do Oscar ia assistir 5 filmes para poder estar inteirado do Oscar, hoje o pessoal vai ver 10. Então você já tem mais gente, mais dinheiro acontecendo, e essa janela dos 10 já começou a permitir que filmes de fora entrassem. Então, por exemplo, o Agente Secreto foi indicado a melhor filme. O grande prêmio da noite, o Agente Secreto estava concorrendo, assim como o Valor Sentimental da Noruega também estava concorrendo. Ano passado, Ainda Estou Aqui, foi indicado a melhor filme. Também concorreu no grande prêmio da noite, o melhor filme de todos. Ganhou o melhor filme internacional, que são os filmes de fora dos Estados Unidos, mas também concorreu ao melhor filme. Então, um grande prêmio estava ali.
E a votação do Oscar, ela é um pouco complexa, um pouco difícil de entender, mas eu vou tentar resumir um pouco aqui. Não, é o seguinte... Na pesquisa que eu fiz, desculpa, perdão, peguei esse gancho aí. São mais de 10 mil pessoas pelo mundo todo. No Brasil, tem cerca de 70 pessoas que participam. Isso aí. É um negócio muito... Mas vai lá, depois eu tenho mais uma pergunta para você. Continua o seu raciocínio aí, por favor. Então, os votantes, eles recebem da academia um link com todos os filmes indicados e que eles têm que assistir. E esse também foi uma outra questão que já foi esclarecido por pessoas anteriormente, que às vezes votavam sem ter assistido todos os indicados em alguma determinada categoria. Então a academia também esse ano houve uma mudança ali, em que só poderia votar a pessoa que tivesse comprovação de que assistiu todos os filmes daquela determinada categoria. Que não era justo, né? Você votar, ter 5 indicados, você votar em um se você não assistiu todos. Então foi algo que mudou esse ano. E a votação acontece da seguinte forma: o votante ele não simplesmente escolhe um filme, ele vai lá e fala, eu voto no Agente Secreto. Ele monta uma lista dos 10 mais, então ele bota lá, vamos dizer, o meu preferido é o Agente Secreto em primeiro, uma batalha após a outra em segundo, Pecadores em terceiro, enfim. Esse ano foram 9, né? Não foram nem 10. Mas ele junta ali não, minto, foram 10, foram 9 não. É porque alguns anos eles não chegam a 10, eles fecham em 9, mas esse ano foram 10. Então eles botam um top 10 e eles vão somando ali os que tiveram mais, mais primeiro lugar, melhor colocação, e conforme o filme, algum filme ficar para trás, ele vai sendo riscado dessa lista. Porque o filme que ganha, ele precisa ter no final, eles pegam todas as listas e vão juntando. Os filmes que foram ficando por último, eles vão sendo eliminados. Aí eles contam tudo de novo. Tira esse filme. Agora conta para ver quais vão ficar melhor colocados. O filme que ganha, ele precisa ter depois que vai acontecendo essas eliminações, ele precisa ter 50% mais um de votos, né, para ser eleito o melhor filme. Então, assim, é um pouco complexo, até um pouco contraditório, que às vezes o filme que na primeira leva ficou mais vezes em primeiro lugar, não necessariamente vai ser o que vai ganhar o prêmio de melhor filme, né? Isso causa até um certo frição nesse sentido, de ter alguma surpresa. Muito provavelmente a gente já teve algum ano que isso aconteceu, mas a gente nunca vai ficar sabendo. Mas o Oscar funciona dessa forma. É complexo, são diversos artistas do mundo todo. E tem esse sistema de votação. Não, e você já respondeu minha pergunta, que era essa, porque assim, há uma crítica, ou pelo menos havia uma crítica, de que tem gente que vota, mas não assiste todos os filmes, ou pelo menos não assistiu. Então mudou essa regra. A pessoa, para votar, tem que comprovar que assistiu o filme. Exatamente, isso mudou esse ano. Ano passado, pessoas anônimas, né, que eu me lembro, 3 ou 4 chegaram a comentar anonimamente para veículos de imprensa que não teriam assistido todos os filmes das categorias em que elas votaram, e o Oscar esse ano começou a comprovar, criou um sistema deles lá, que também não foi muito divulgado, assim, para quem é de fora, como que funciona. Mas hoje, para a pessoa poder votar na categoria, ela precisa ter comprovado que assistiu a todos os filmes daquela categoria. E que é o justo, né? A gente sabe que é complicado ver todos os filmes, é muito filme. Eu que não voto e corro atrás, foram poucos os anos que eu consegui, de fato, assistir todos os filmes do Oscar, sempre acaba ficando um ou outro para trás. Mas o justo é isso, é votar na categoria que você pode ver o trabalho de todos e eleger, de fato, aquele que mais te tocou, que você gostou mais, que não faz sentido você votar sem ter deixado algum filme de fora, né? Sim. E aí, claro, essa questão justamente da importância da campanha. Você falou, porque você percebeu, junto da sua esposa, que a expressão, a fisionomia da Fernanda estava abatida já na reta. Ela falava. Ela também falava, né? Sim, ela falava. E é desgastante. Mas né? aí essa campanha também, não só para a imprensa, para a opinião pública, mas para que esses críticos tenham um interesse, sei lá, especial para poder assistir o filme, não?
Exatamente. Esses eventos são eventos que são exibições do filme, com, assim, e existe uma série de diretores que ajudam nesse sentido. São jantares que os votantes são convidados a participar e tem contato com o elenco, com o diretor. Isso cria uma afeição, né? Você é convidado para um jantar do filme, já gostou do filme, conhece o diretor, cria uma afeição por ele, cria uma amizade ali, e bem ou mal isso cria contato para futuros projetos também. Então, assim, vai um pouco além só do filme, né? Tem muito dessa questão social. É preciso dinheiro. Assim, ser indicado não é o suficiente. Você precisa ter quem banque a sua campanha para poder realizar esse tipo de evento. Então, por exemplo, o Agente Secreto, o Guilherme Del Toro, que é um cineasta mexicano, já ganhou o Oscar, foi um diretor que abraçou o Agente Secreto, se tornou amigo do Cléber Mendonça Filho. Então, ele participava desses eventos, ele ministrou a exibição do filme em salas de cinema para votantes e para não votantes. Então, tinha palestras com ele sobre o filme, debates sobre o filme após a exibição. Ano passado, quando eu ainda estou aqui, por exemplo, o Walter Salles, inclusive, agradeceu no tapete vermelho o Wim Wenders, que é um diretor consagradíssimo. Ele ia exibir o filme na Alemanha, para os votantes alemães, mas ficou preso na neve, não conseguiu chegar. O Wim Wenders que apresentou o filme. Então, assim, foi o grande patrono ali. E ele diz, né, quando ele diz isso, ele fala, certamente alguns votos da Alemanha contribuíram para o nosso prêmio. Então, essa questão da campanha é extensa, são meses e meses ali, desde que é indicado, já começa todo um planejamento para poder ganhar voto. Aí vale tudo, né? E aí a gente fica aqui imaginando, e aí com você explicando a gente, né, Everton, a gente fica aqui dimensionando o tamanho desse mundo artístico, o tamanho desse mundo do cinema. Cara, pega um papel aqui e fala assim, ô Felipe, vamos fazer um filme que vai ser campeão de bilheteria e vai chegar no Oscar? Vamos. Qual filme? Sobre o quê? Sobre que tema? O que é legal? O que é importante? O que é chamativo ao ponto de ser indicado ao Oscar? Ganhar o Oscar é outra etapa, mas ao ponto de ser indicado. E por isso essa importância. Porque às vezes a história pode ser legal, pode ser atrativa, pode ser emocionante, importante para o país que ela está sendo contada. Ou do país que ela está sendo contada. Mas, cara, vai contar uma história de perna cabeluda na Alemanha? Pois é, né? O Agente Secreto teve essa particularidade, né? O Ainda Estou Aqui, ele é um grande filme, eu adoro, premiadíssimo, mas é um filme, assim, que ele é muito universal nesse sentido, né? É um filme que poderia ser passado em qualquer país naquela situação, a pessoa na Alemanha vai assistir e vai compreender. O Agente Secreto, ele já traz muitas características, muita nuance ali de Pernambuco, né? E eu acho fantástico, eu adoro, e ver isso sendo reconhecido lá fora também é um outro diferencial, né? Você imagina... desculpa, pode... Não, assim, porque o Cléber Mendonça, ele é recifense e ele abraça a cultura de Pernambuco, né? Todos os filmes dele, não todos, mas a maioria foram rodados lá, traz Pernambuco e a cultura ali de uma certa forma. Festival de Cannes, quando o filme foi exibido, teve pessoal dançando o frevo ali, né? Foi uma imagem muito marcante. E o filme trouxe isso, por exemplo, essa lenda da perna cabeluda. Eu sou do Rio, a gente aqui do Rio, eu nunca tinha ouvido falar dessa lenda, né? E é algo que está ali no filme e funcionou. Então, assim, é um filme brasileiro, em sua essência, mas que ele traz muito dessa cultura do Recife ali, de Pernambuco, muito forte. Específica, né? Exato, e isso foi reconhecido, assim. Então, isso é mais um mérito para o filme, né? E como você falou, por exemplo, a categoria de casting, né? É o primeiro ano que teve, então estava todo mundo meio perdido, inclusive na cerimônia. Um ator de cada filme subiu para meio que explicar um pouquinho o que se tratava aquilo ali do casting, né? O Wagner Moura. Foi um momento que o Wagner Moura foi lá em cima e falou sobre o casting do Agente Secreto. E é um casting muito diverso, né? Para quem é de fora é ainda mais complicado, mas a gente que é aqui do Brasil, você olha ali, você reconhece aquelas pessoas, aquelas pessoas de Pernambuco dos anos 70, né? Não só de Pernambuco, que ali, do núcleo ali, daquele espaço ali que o personagem do Wagner Moura fica, tem gente de todo o Brasil, mas tem gente do Ceará,
Então você olha ali, você enquanto brasileiro se identifica. Para o pessoal que é de fora é ainda mais complexo, e isso ter sido reconhecido, acho que é um outro dos grandes méritos do Agente Secreto, de ser esse filme que é universal, mas ao mesmo tempo traz muito da cultura local ali, e isso está muito bem orgânico dentro do filme, né? Algo que você assiste e assim, estão puxando ali para uma coisa que não está dissonante, não está funcionando, não, está muito bem inserido dentro da história, dentro do filme, e funciona muito bem. Então, Agente Secreto, nesse sentido, ainda tem essa cereja do bolo, né? De ser um filme brasileiro, mas que ainda traz esse regionalismo, que é de suma importância, faz toda a diferença no filme, no meu entendimento. Não, sensacional. É um avanço, é um prestígio, uma força que o cinema brasileiro mostra e é importante para o país de tal maneira que a gente não pode ignorar. Ô Felipe, a gente precisa fazer um intervalo. Você quer ver? Só para a gente comparar essa coisa de regionalização do cinema e que vira mundial, pode trazer aí para o cinema brasileiro ou para os streamings alguns filmes do Oriente Médio. É um tema que poucos brasileiros conhecem, aquela história do Oriente Médio, desculpa. Então, assim, seguramente não vai ser atrativo. Seguramente não vai ser atrativo junto à população brasileira. Mas o quanto é impressionante ver um filme regionalizado, como você explicou muito bem, melhor do que eu, claro. Se você vai na Alemanha falar sobre ditadura, o povo vai entender muito bem, né? Então, quer dizer, na Itália e por aí vai. Bom, são 7h53. Felipe, rapidamente então, para o intervalo a gente volta e aí a gente vai seguir falando do cinema nacional, a gente vai falar dos próximos passos também, o futuro do cinema, como é que fica. Eu queria muito te ouvir também sobre a nossa região, que me parece tá dando uma virada de chave também aí, com um festival nosso, que é o Festival Internacional Cine Goitacá. Queria te ouvir e saber de que forma também esse festival pode aproveitar seu talento, seu conhecimento, enfim. Tem coisas boas para a gente falar aqui hoje sobre o cinema brasileiro. São 7h54 com Everton Luna na bancada, hoje conversando sobre cinema com o cineasta, publicitário e crítico de cinema, Felipe Fernandes, ao vivo aqui na Folha FM. Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. Agora chegou a hora de turbinar a sua conexão com a internet via fibra ótica da Acesso Total. Então se prepare, porque os planos são de cair o queixo. Para começar a voar, 600 mega por apenas R$ 79,90 e